Hoje então é o dia da nossa ceia, portanto não pretendemos nos prolongar muito aqui no culto, mas não poderíamos deixar de fazer uma reflexão nessa manhã sobre o grande sacrifício de Cristo por nós, por mim e por você. É isso que a cerimônia da Santa Ceia nos relembra. Corpo que foi imolado e o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Sabemos que lá no Éden, o pecado nos desligou, nos separou de Deus. Mas em Gênesis 3,15, Deus já deixou ali a primeira promessa messiânica, de que Jesus viria a essa terra esmagar a cabeça da serpente. Amém? Amém. E foi isso que ele fez na cruz. Eu gostaria de fazer uma reflexão, embora curta, mas que possa ser profunda, para que ao participarmos dessa ceia, possamos ter em mente esse grande sacrifício que foi feito por mim e por você. Por isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, no livro de Isaías, no capítulo 53. Eu queria extrair pelo menos 3 verdades profundas do sacrifício de Cristo feito por nós, reveladas neste livro. Isaías, capítulo 53. Amém? Vamos ler a partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aqui o verso 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi rejeitado para que nós pudéssemos ter sido aceitos. Olha que coisa, gente. Ele recebeu sobre ele o desprezo, o escárnio, a humilhação, para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Essa é a primeira reflexão, grande verdade revelada em Isaías 53 sobre o grande sacrifício de Cristo por nós. O texto mostra que os homens rejeitaram a Jesus. Ele não foi reconhecido e nem valorizado. Imagina, o rei de todo o universo não foi reconhecido e nem valorizado quando aqui se tornou homem. E essa rejeição, queridos, não foi acidental, fazia parte do plano redentor de Deus. Ele aceitou sofrer tudo isso por mim e por você. Amém? Imagina o rei de toda a glória, o Criador
Criador de todo o universo, sofrer tal humilhação por mim e por você não é coisa pequena, irmãos. É um motivo de uma grande reflexão nossa, sempre participamos de uma santa ceia, lembrar o alto preço e o ponto que Jesus teve que chegar para poder nos redimir da nossa culpa e do nosso pecado. Se humilhou para que eu e você pudéssemos ter sido aceitos. Veio para os seus e os seus não receberam. João 1,11, né? Na mesa da ceia, lembramos que fomos recebidos porque ele foi rejeitado. Primeira grande verdade. Fomos recebidos de novo como filhos amados do Senhor, porque o Senhor Jesus se ofereceu, se entregou, passou por humilhação e permitiu ser humilhado. A igreja não diz amém? Amém. Amém. Uma segunda grande verdade que encontramos em Isaías 53, está aqui no verso 5 que acabamos de ler. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele precisou ser ferido para que eu e você fôssemos curados. Ele precisou ser rejeitado para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Jesus carregou nossas dores e enfermidades. O sofrimento dele tinha um propósito espiritual. E qual era o propósito do Senhor Jesus? Salvar a mim e a você. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que era nosso caiu sobre ele. Irmãos, aquela cruz era para mim e para você. Mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Foi o nosso substituto. E por isso estamos aqui nessa manhã para participar dessa ceia. Para relembrar esse Deus maravilhoso que se tornou homem, veio a essa terra, sofreu tudo isso por amor a mim e a você, para que hoje pudéssemos ter uma esperança de vida e vida eterna ao seu lado. Amém? A cruz trouxe cura para a alma. Recebemos perdão, restauração e reconciliação por meio do seu sacrifício. Eu vou repetir. O sacrifício de Jesus representa perdão, restauração e reconciliação. Amém? Amém? Por isso que a palavra religião no latim, religare, ela significa se ligar novamente, ser religado. Jesus foi a ponte que tinha sido quebrada pelo pecado. Ele agora veio para ser essa ponte entre o céu e a terra. Irmãos, estávamos desligados do céu. A nossa condenação era morte e morte eterna. Depois do pecado, não existia mais vida, só existência. Iríamos existir aqui até que a morte eterna iria nos encontrar e deixaríamos de existir para sempre. Mas Jesus veio morrer essa morte eterna em nosso lugar, nos religar novamente ao céu, nos trazendo perdão, restauração e reconciliação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ceia nos lembra que a nossa paz custou o sacrifício de Cristo na cruz. Se hoje temos paz, é porque um dia o Senhor Jesus morreu no nosso lugar, no meu e no seu lugar, para nos dar a sua paz. Porque na cruz ele tomou o nosso lugar para que pudéssemos viver a vida que vem de Deus. Amém? Amém.
Terceira lição importante do livro de Isaías, capítulo 53, verso 7, já lemos também, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus se entregou voluntariamente para que pudéssemos receber o Senhor. Para nos receber, ele teve que se entregar. Irmãos, não foi ninguém que levou Jesus àquela cruz e tirou a vida dele ali naquela cruz, a parte humana que ele tinha. Não foi ninguém, porque ele era Deus. Ele era Deus. Se ele não se entregasse, o sacrifício não aconteceria. Quem pode colocar Deus em uma cruz, se o próprio Deus não se entregar? Por isso que ele fez por mim e você. Ele se entregou. E nós sabemos que lá no Getsemane essa entrega não foi fácil. Ela custou gotas de sangue do nosso Salvador. Ele teve que beber aquele cálice amargo da humilhação, do escárnio e da morte, a pior morte imposta por um ser humano, que era a morte mais vergonhosa, que era a morte de cruz. Ele não abriu a boca. Isso mostra a sua submissão ao plano do Pai. Quantas vezes reclamamos, né, irmãos? Coisas até pequenas, mas ele não abriu a boca. Ele foi 100% submisso à vontade do Pai. Cristo assumiu o nosso lugar como cordeiro. Ele foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Amém? Não haveria nenhum outro homem que poderia tomar o meu e o seu lugar, a não ser o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Amém? Porque a cruz não foi o fim. Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Jesus hoje permanece comigo e com você. Como disse lá em João 1:29, João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Quantos de vocês já leram esse livro aqui? O Desejado de Todas as Nações. Quantos já leram? Gente, esse livro é lindo demais. Não tem como você ler esse livro e não se emocionar. Inclusive, os críticos literários dizem que essa é a maior obra sobre a vida de Jesus já escrita. E é nossa, é Ellen White. Pertence à nossa igreja. A vida de Jesus, o desejado de todas as nações, o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo. Eu queria ler só um pequeno parágrafo aqui com vocês, para encerrar essa nossa breve meditação. Se encontra aqui na página 532, no penúltimo parágrafo. Prestem atenção. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Imagina isso, Sebastião. Cristo carregando o pecado de toda a humanidade, daqueles que tinham vindo antes dele, dos que estavam vivendo, eram seus contemporâneos, estavam vivendo na sua época, e daqueles que ainda viriam, como eu e você. Ele carregou sobre ele o pecado de toda a humanidade, foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Toda a ira sobre o pecado
pecado que caiu sobre o Filho de Deus. Toda a sua vida anunciar a Cristo ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão, a salvação para o maior pecador fora sempre o seu tema. Mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. Imagine aquele que esteve sempre na presença do Pai, naquela cruz, a face do Pai, a presença do Pai teve que ser velada, porque ele carregava o pecado de toda a humanidade. Mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pôde ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia, que ele mal sentia a dor física. Olha que coisa! A separação de Deus naquele momento doía mais em sua alma do que a própria dor física que ele estava ali sofrendo. Queridos, 3 coisas para relembrarmos então nessa manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor, que o livro de Isaías, capítulo 53, nos ensina. Guarde com você esses ensinamentos. Quando você estiver aqui participando, lembre do que Isaías nos ensinou nessa manhã. Primeiro, Cristo foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Eu e você não tínhamos a menor condição de sermos aceitos. Cristo teve que ser rejeitado para sermos aceitos. Cristo foi ferido para que pudéssemos ser curados. E finalmente, Cristo foi morto para que pudéssemos ter vida. Eu não ouvi um amém. 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 A cruz não foi um acidente, foi um propósito. Jesus não foi para a cruz por um acidente. Ele foi porque tinha um propósito: salvar a mim e a você da condenação do pecado. O sofrimento de Cristo não foi em vão, foi por nós. O sacrifício de Jesus abriu o caminho para a vida. Queridos, após essa mensagem, Isaías 53, eu gostaria de convidar você e a mim também, para que pudéssemos examinar o nosso coração diante de Deus nessa manhã. Amém. Lembrar do preço que foi pago naquela cruz, por mim e por você, e pudéssemos valorizar esse grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Amém. A mesa está posta. O pão representa o corpo, o cálice representa o sangue que nos dá vida, porque na cruz ele tomou o meu e o seu lugar, para que pudéssemos viver a vida que vem de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa manhã, ao relembrarmos esse memorial, o sacrifício que Ele fez por nós, ao entregar o seu corpo para ser moído e o seu sangue para ser derramado, para que hoje pudéssemos estar aqui, dia 4 de julho de 2026, às 11h27 da manhã, na Igreja de Boa Esperança, para relembrarmos esse grande sacrifício que foi feito por nós. Amém? E é com esse espírito, queridos, de contrição, relembrando tudo que o Senhor Jesus fez, que eu vou convidar a igreja nesse momento a participar da cerimônia do lava-pés, a cerimônia da humildade, porque se o Rei do Universo se tornou servo, quanto mais eu e você nos devemos tornar servos também.
Se você tem alguma coisa aí contra o seu irmão, algo que está pendente, esse é o momento da reconciliação. Pode ser até feito aí pelo WhatsApp, um parente, um amigo, alguém que você precisa se reconciliar. Porque a cerimônia do lava-pés é a cerimônia da reconciliação. Assim como Jesus deu a sua vida para nos reconciliar com Deus, precisamos, seguindo o seu exemplo, também nos reconciliar com os nossos irmãos. Amém? Vamos cantar então o hino agora, de número 257, para a saída então. Os nossos diáconos e diaconisas vão estar nos orientando ali nas salinhas, para que todos possamos então participar desta cerimônia da humildade, o nosso lava-pés.